As grandes ideias necessariamente não precisam estar cercadas de grandes estratégias. A partir desse pensamento, o empresário Francisco Aguilar viu seu negócio crescer. Ele desenvolveu uma pequena máquina que faz em pouco tempo tijolos de maneira simples e barata. O equipamento, além de ser um bom achado para a construção civil, foi também o pontapé inicial de muitos empreendimentos. Confira. A maioria das casas se fazem com tijolos. Mas e como se fazem os tijolos que fazem as casas? É muito simples, basta fazer assim como eu estou demonstrando a seguir. Francisco e sua máquina de fazer tijolos apareceram pela primeira vez no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios em novembro de 94. Mas afinal, o que tem de mais nessa máquina? Qual que é o segredo dela? Na verdade, você tem que fazer basicamente duas coisas. Primeiro, colocar terra arenosa com cimento aqui. E a segunda coisa, fazer aqui uma pressão equivalente a 6 toneladas com as próprias mãos. Agora, como com as próprias mãos? Precisa ser bem forte, né? Não há necessidade. Basta lembrar o princípio de Arquimedes. Com uma alavanca, você tem uma redução do esforço físico muito grande. Isso lembra muito o macaco de corrida de um carro, tá? Nas corridas, você usa um macaco onde, com pequeno esforço e um movimento muito rápido, você produz o levantamento de peso. Dilui o peso pelo tamanho da alavanca? Correto. O esforço é apenas de 20 a 30 quilos. Já foi feito? Já foi feito o tijolo e o resultado, o tijolo é empilhado na hora, assim que sai da máquina. A empresa Saara fabrica 5 modelos de máquinas. Custam de R$ 800 a R$ 3.750 e chegam a produzir 300 tijolos por hora. Como contém cimento, o tijolo resiste o dobro do convencional, 40 quilos por centímetro quadrado. Coisa curiosa, andando por aqui, a gente encontra um aquário com tijolo dentro. Ô Francisco, o que é isso? Alguma ornamentação diferente? Não, na verdade, a nossa intenção de mostrar aqui que todos os tijolos de solo e cimento em contato com a umidade, quanto maior a água, maior é a resistência do tijolo. Você observa que, inclusive, o tijolo é tratado com água, ao invés de ser queimado no fogo. Segundo Francisco, uma construção com este tijolo fica 50% mais barata. Mas a economia não é no tijolo, que custa o mesmo que o convencional, e sim na mão de obra. Notem que curioso, esse tipo de tijolo tem 2 furos. Acho que é o único assim, né? Na verdade, o tijolo de olaria são tijolos maciços. Só que esses furos são mais uma razão para agilidade na obra. Qual que é o mistério? Na verdade, você passa todo o sistema elétrico usando os próprios furos dos tijolos, incluindo a estrutura da obra que se funde às colunas, não usando madeira, e também todo o sistema hidráulico sem precisar cortar as paredes. Isso gera uma economia de tempo e custo. Para dar continuação a tudo isso, observando que algumas prefeituras adotaram o nosso sistema construtivo, também solucionamos o problema de calçamento de rua, onde não se pode obter o asfalto, que é um produto um pouco mais caro. Lançamos uma máquina para calçamento de rua, onde ela faz diversos modelos de lajotas, incluindo a tradicional sextavada. A empresa Saara já vendeu 23 mil máquinas de fazer tijolos. Para o Brasil, os outros países do Mercosul, Itália e para a África. Muitos, como o estudante Alexandro Rodrigues, compraram a máquina para fender tijolos. Ele produz o milheiro ao custo de R$ 50 e o vende a R$ 100. Resolvi montar aqui na minha própria casa. O espaço é pequeno, porém a gente organiza bem, é tudo organizado e a gente consegue sim ter uma excelente produção. Por que transportar a máquina? Bem, quando a quantidade de tijolo é grande, devido ao problema de custo, de transporte, nós levamos o maquinário até a obra, até o canteiro de obra da pessoa e lá fabricamos o tijolo, né? Vai de dia e volta de noite? Vamos de dia e voltamos à noite. Mais fácil transportar a máquina que o tijolo, é isso? Realmente é mais fácil e bem mais econômico também. Já este engenheiro usou os tijolos para fazer sua própria casa. O engenheiro Nelson, dos compradores da máquina de tijolos, é dono desse terreno totalmente acidentado. E foi justamente aqui, nesse acentuado declive, que ele resolveu pôr à prova o seu tijolo. E deu nisso aí,
uma casa de 3 andares, sem os pilares tradicionais, só com tijolos. Foi mais barato, mais difícil fazer essa casa? Como é que foi? Realmente, Marcelo, essa casa ficou bem mais fácil de se executar e bem mais barato. Uma, porque dispensou a utilização de mão de obra especializada. Outra, porque também dispensou a execução de estruturas de concreto convencionais. E outra também porque não vai utilizar os revestimentos tradicionais que se utiliza numa casa, deixando todo o material à vista. O sistema construtivo representado pela máquina também atraiu o interesse do Centro de Treinamento Profissional da Construção Civil, na Grande São Paulo. Aqui já se formaram 600 alunos pelo novo sistema. A facilidade do trabalho que ele proporciona. De outro lado, a formação dos monitores, para nós, né, que já temos esse trabalho de formação de alunos também, fica extremamente fácil. E nós percebemos também que a gente tem uma preocupação de nível social, que o custo desse sistema construtivo também é relativamente baixo, quer dizer, então fica também dentro da nossa proposta de treinamento. Há uma adequação entre as duas coisas, né? Hoje a Saara mantém uma escola para ensinar como fabricar os tijolos e como construir. São cursos que a pessoa pode se inscrever, não implica em nenhum custo e nem a obrigatoriedade de comprar o equipamento. Hoje a Saara procura o patrocínio para lançar no mercado uma apostila com o sistema construtivo. Estamos aí à busca de empresas que trabalham no ramo da construção civil que queira divulgar em parceria o nosso sistema. A máquina de fazer tijolos foi uma unanimidade. Desde sua primeira exibição, a empresa Saara registrou 45 mil consultas entre cartas e telefonemas. Deste total, 10% resultaram em vendas, ou seja, foram concretizados 4.500 negócios. Antes de aparecer no programa, a Saara tinha uma venda mensal de apenas 5 máquinas. Com os ótimos resultados obtidos, foi possível montar uma estrutura capaz de absorver uma média de vendas superior a 1.200 equipamentos por ano. Hoje a empresa cresceu e tem 3 sedes próprias, parceiros de terceirização e um departamento de exportação. Parabéns mais uma vez a esta grande empreitada.